Ansiedade. O que é ansiedade? Por que é que muita gente não consegue controlar a ansiedade? É muito normal a gente ter uma ansiedade que às vezes é por alguma coisa que não atrapalha a vida. Aquela ansiedade gostosa é esperar por uma festa, é esperar por um acontecimento, né? Mas o nosso tema aqui é a ansiedade quando ela começa a atrapalhar a nossa vida. E aí você começa a sofrer. E o sofrimento aí complica muita coisa. Às vezes traz falta de sono, né? Traz uma insônia associada. Às vezes até taquicardia. Só o fato de lembrar de um fato específico aciona essa ansiedade. E aí a gente começa a pensar, mas como é que surgiu essa ansiedade em mim? O que aconteceu? Às vezes até perguntam, nossa, mas como é que eu faço para tratar essa ansiedade? É somente com medicação? Como é que eu posso ajudar meu paciente? E aí você não sabe exatamente o que fazer. Quais são os mecanismos que podem levar a esse tipo de comportamento no corpo? Afinal de contas, a ansiedade ela não cai no seu colo. Ela não surge do nada. Isso é um comportamento que o corpo estabelece justamente porque existe um clima muito grande de insegurança. É por isso que vem a ansiedade. Por que é que acontece esse mecanismo, esse clima de insegurança? Insegurança no sentido de tentar antecipar o futuro, só que já antecipando para coisas que podem não dar certo. Porque ao contrário, coisas que podem dar certo é maravilhoso, te leva à frente, isso é empolgante. Só que a ansiedade é o contrário. É você tentando prever o futuro, antecipando, mas para as coisas que podem não dar certo. E qual é a vantagem disso e qual é o mecanismo? Essa pessoa aqui, ela está vivendo a sua vida, vamos supor, um adulto está vivendo a sua vida normalmente e não tem ansiedade. E aí um certo dia se deparou com algo que estava à sua frente, ou seja, identificado. O que é isso, algo identificado? Algo que ele sabe que veio ao encontro dele, estava à frente dele. Esse mecanismo é algo que ele não pôde fazer nada. Ele se viu impotente com o contato com algo que ele não podia fazer nada. Esse contato com algo pode ter sido uma informação verbal, uma informação visual, pode ter sido algo que ele se deparou com essa cena. Então é algo que para ele foi muito forte, foi vivido como um choque. Aconteceu de forma impactante e igualmente inesperada. Então olha só, ele teve um primeiro impacto, só que dentro de um cenário que ele identificou, ele sabe o que é, está à frente dele. Então nós vamos representar esse evento como uma flechinha. Ele teve algo impactante, não é algo impactante físico, não tomou a pedrada na cabeça. Olha a pedra! Mas é algo impactante no sentido de uma informação. Ao final de semana, sai andando de bicicleta e o ciclista da frente, por algum motivo, foi atropelado. Então ele se deparou com algo que para ele foi chocante, foi inesperado. E aí se ele viu isso como, nossa, isso poderia ter acontecido comigo. Isso para ele pode ter sido um choque, se ele perceber. Então olha só, aconteceu uma situação que não foi real com ele, mas ele se colocou no lugar, né? Então da pessoa. E se isso tivesse acontecido comigo, mais 2 segundos eu também seria atropelado, algo assim. Então ele se deparou com uma situação que para ele, se ele viu aquela cena como chocante, impactante, inesperada, então ele ficou com um registro aqui no córtex frontal, porque foi sentido à sua frente. Aqui, se ele ficar só com esse registro, talvez ele tenha uma leve ansiedade, uma ansiedade que começa a atrapalhar. Mas se aquela ansiedade que traz um ataque cardíaco, uma limitação, traz insônia, ele precisa de mais um impacto, ou seja, ele precisa de 2 impactos com esse tipo de conotação. E se ele, em outro dia, ele está passeando e aí vem um assaltante à frente dele anunciando um assalto. Ou seja, teve uma situação ali identificada que ele sabe o que é e que estava à frente dele. Novamente, inesperada e impactante, ou seja, foi chocante para essa pessoa. Mais um sinal. Aí nós temos esse conjunto. Conjunto que eu digo são 2 informações identificadas
e que ele se viu numa situação que ele não queria o contato com isso, com essa informação. E igualmente ele se viu impotente. É uma sensação impotente de um contato que ele não queria. Por isso ele fica ansioso. Por isso o organismo, o que o organismo dele faz agora? Ele era uma pessoa, digamos, tranquila, uma pessoa que não tinha esse problema, mas a partir desses eventos é preciso antecipar o que vem à sua frente, para que você possa reagir o quanto antes e não ter contato com essas situações onde você se vê impotente, ou seja, você não pode fazer nada. Então a ansiedade é um sofrimento antecipado. Então a ansiedade ela não fica também 24 horas ativada. O detalhe é, ela só vai ser ativada em momentos que tem um cenário parecido com um desses dois, que ela teve o contato à sua frente e que foi identificado. Como é que dá pra gente fazer para acabar com essa ansiedade? Ou pelo menos dissipar esse mecanismo, não ficar acionando todo momento. Primeira coisa, você tem que identificar o que é que aconteceu, que estava à frente, que foi identificado por essa pessoa. Como é que a gente identifica esses fatores causais? Pergunta para o teu paciente, precisa conversar com ele. O que é que aconteceu de diferente pouco antes do início dos sintomas, dos seus sintomas de ansiedade? Pergunta para ele como era a sua vida antes, o que você fazia, onde você trabalhava ou onde você trabalha. Me conte tudo. Começou há 2 meses atrás. Me conte sua vida há 2 meses atrás. Ótimo. Escutou um pouquinho da história dele para ele se situar lá em tempo e espaço? Pergunta para ele o que é que aconteceu de diferente um pouco antes do início dos sintomas. O que é que pode ter acontecido de diferente dentro de um cenário onde você identificou algo que estava à sua frente, é um medo identificado, que você teve contato, mas sentiu que não podia fazer nada. O que é que aconteceu? Olha só, se é uma leve ansiedade, um impacto. Se é uma ansiedade que já está limitando essa pessoa, ela se vê com taquicardia, com insônia, às vezes com perda de apetite. Opa! Tem pelo menos 2 situações aí. Se ela não conseguir identificar o que aconteceu pouco antes do início dos sintomas, pergunta então para ela, quando é que pioraram essas crises de ansiedade? O que é que acontece antes dessas crises de ansiedade? Porque talvez ela tenha ansiedade há 10 anos e vem em crises. Mas aí você então pergunta, e aí ela nem lembra mais, conta a vida dela 10 anos atrás e ela não consegue acessar nada de diferente que possa ter acontecido neste cenário. Mas você pode perguntar para ela então, o que é que acontece antes das suas crises? E se assim, ainda assim ela não conseguir identificar, quando é que você teve a sua última crise? Pergunta para ela. Foi semana passada. O que aconteceu semana passada? Me conte toda a sua rotina da semana passada. Porque aí você vai tentar identificar essa questão dentro de um cenário de insegurança, dentro de um cenário de se sentir pressionada, dentro de um cenário que não sabia o que fazer, dentro de um cenário que ela não queria de jeito nenhum ter tido contato. Porque é um cenário parecido com a causa que também desperta esse mecanismo, que desperta uma crise. Segunda coisa, atualizar esse paciente no tempo e espaço. Por quê? Independente de quando aconteceu, ela está vivendo, o organismo adotou um comportamento como se estivesse pronto a todo momento. Como é que eu faço isso? Atualizar em espaço-tempo. Olha, tudo isso começou quando você passou por isso e por isso. Hoje, a pessoa não está passando de forma real por aquilo. Ela está sofrendo os efeitos daqueles impactos primários. Hoje você já pode ter contato de forma eficaz para trazer, olha o que eu estou dizendo, para trazer o contato com aquilo que é confortável e leve para você. Por que confortável e leve? Porque aquele não sofreu uns impactos num clima de insegurança, num clima de pressão, num clima de impotência, porque ele não pôde fazer nada. Quando eu falo informação, é visual, auditiva, sinestésica, ok? Qualquer uma, mas desde que seja
identificada. É vivido já de uma forma, a ansiedade acaba sendo o medo do que há por vir, do que vem, é o medo antecipado do futuro. Atualizar espaço-tempo é isso. Isso aconteceu há 2 meses, isso aconteceu há 2 anos, mas hoje, quando a gente fala hoje, é o agora, é o presente. Mas hoje, você já é capaz, e aí a gente devolve a tranquilidade para o organismo. Quando eu faço isso, identifico o fator causal, que é o passo número 1, e aí eu atualizo em espaço-tempo, que é o passo número 2, opa, eu junto isso aqui, e olha só, eu venho com uma nova informação, é como se fosse um novo impacto. E aí eu neutralizo os efeitos desses outros dois. E olha só o que acontece, eu crio uma informação positiva aqui. Então eu neutralizo as informações anteriores. E quando eu faço isso, o que é que acontece? Daí pra frente, a ansiedade ela já não tem um porquê se manifestar. Porque a ansiedade não é um sofrimento antecipado. Se eu agora vivo um momento presente, trazendo para mim as coisas que fazem sentido, que na minha percepção são agradáveis e leves, e eu consigo identificar essas coisas, opa, nossa, já crio um novo registro aqui. O mínimo que vai acontecer é neutralizar. E aí você pode sim voltar a ter aquela ansiedade que é muito bem-vinda. A ansiedade do esperar pelo melhor. Agora, suponhamos que o teu paciente, ou suponhamos que não consegue, nossa, o que é que eu posso trazer e tal. Fala o seguinte para ela, cite para mim 3 coisas agora. Fala para mim 3 coisas agora, que nesse período de tempo, então suponhamos, ela fala assim, olha, faz 2 meses que eu tenho ansiedade. Fala para mim 3 coisas que nesse período de tempo você sofre dessa ansiedade. Quais são as 3 coisas que você lembra agora? Sem pensar muito, que vem na tua cabeça, as primeiras que vierem na cabeça. Quais são as 3 coisas que você foi capaz de trazer para você, que é leve e que é agradável? Que é para ela ter contato, aqui ó, ter contato com essas informações. E aí quando ela tem contato, fica mais fácil, fica mais forte esse registro, porque você cria uma nova informação. Você traz à tona essa informação que também já existia. E aí o foco volta para o presente, não fica lá tentando antecipar o futuro por conta de uma informação do passado. E o presente está no meio e ali você está tendo sofrimento antecipado. Enquanto a gente não faz esse mecanismo de identificar o que é e fazer essa atualização de tempo e espaço, o organismo ele vai ficar tentando antecipar o futuro por algo que era do passado, o que aconteceu lá no passado. E você sofre no presente. Não é difícil tratar, não é difícil identificar, mas tem que seguir esse passo a passo, porque aí vai uma direção mais assertiva. E olha, não culpe o seu organismo, não culpe a natureza, não culpe nada, porque é uma maneira do seu organismo ajudar você a antecipar qualquer sensação de impotência que você teve sobre um contato que você não conseguiu se livrar, mas que agora já não tem necessidade alguma. Agora você pode fazer alguma coisa porque esse contato não está presente, esse contato ficou no registro lá atrás. Não vai apagar essa memória aqui, mas você vai neutralizá-la, porque você vai dar foco nas memórias e experiências que são o inverso dessas que foram vividas de uma forma chocante.